Feito isso e nos alegramos por tudo que está acontecendo, abre aí a sua Bíblia então comigo, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. E eu quero falar um pouco nessa noite acerca desse tema. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre uma fé para viver milagres. Se prepare para começar a ver milagres acontecer na tua vida. Se prepare para começar a ser instrumento de Deus para realizar milagres. Deus vai te usar. Deus vai usar você, sua família, sua casa. Creia, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. João, capítulo de número 4 e verso de número 43. Evangelho de João 4 e a partir do versículo de número 43. Aleluia. Depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Querido, Jesus nesse momento está voltando aqui para Caná da Galileia. Ali onde ele havia realizado o milagre da transformação de água em vinho. Ali onde Jesus havia operado o seu primeiro milagre, quando esteve aqui na terra. Então foi ali em Caná que ele transformou água em vinho, e agora ele está voltando para aquela região, ele está voltando para aquele lugar, um lugar a qual havia um histórico de milagre. Alguém aqui já viveu um milagre da parte de Deus? Alguém aqui já provou um milagre da parte de Deus? Então você tem um histórico de milagre. Jesus está voltando para uma cidade, para um lugar aonde já havia um histórico de milagre. Na verdade, ali em Caná, Jesus transformou água em vinho. Jesus purificou o templo, e agora Jesus vai realizar ainda mais um milagre, porque Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda realiza milagres. Aleluia. Glória a Deus. E Deus deseja que nós estejamos nesse nível de fé, uma fé para viver milagres, uma fé para receber milagres, uma fé para andarmos como um milagre vivo da parte de Deus. E quando falamos acerca dessa fé, é importante nós entendermos, porque esse homem vai trazer algumas lições aqui para nós, acerca de se mover em fé para receber um milagre, se mover em fé para receber uma cura. Sabe, alguém que se move na fé para receber um milagre, é alguém que, indiferente da sua posição, quando sabe que Jesus está por
perto, não tem outra atitude senão a de buscá-lo. Alguém que se move numa fé para receber milagres, é alguém que quando sabe que Jesus está por perto, não tem outra decisão, não tem outra atitude, senão de procurá-lo, senão de buscar. O verso 47 diz isso, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou. Aleluia! A palavra de Deus diz em Mateus que aonde estiverem 2 ou 3, Jesus diz isso, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que eu estou entre eles, eis que eu estou no meio deles. Quem crê que Jesus está presente aqui hoje, através da presença do Espírito Santo, então Ele está perto. A minha pergunta é, o que você faz quando você sabe que Ele está perto? O que você faz quando você sabe que Ele está presente? Esse homem, indiferente da posição dele, decide buscar Jesus, decide procurar por Jesus. E aí vem uma pergunta aqui agora, porque esse homem estava em um momento difícil, havia uma aflição, havia uma angústia. Quem você procura nos momentos angustiantes da tua vida? Quem você busca nos momentos de aflição na sua vida? Quem você decide procurar quando o seu coração está apertado? Quem é que você busca? Aqui nós vemos um homem que, indiferente da posição, porque ele era um gentil, ele tinha uma posição de oficial, mas indiferente de quem ele era, indiferente de a quem ele prestava serviço, ele decidiu buscar Jesus. Quantos vieram buscar Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa posição, por essa decisão, por essa escolha de buscar ao Senhor. Sabe, ele decidiu procurar, ele decidiu buscar Jesus, e isso era um reconhecimento. Ele estava ali reconhecendo que a posição que ele tinha não podia mudar a situação. Ele estava reconhecendo que aquele que era o senhor dele, Herodes Antipas, não podia resolver a situação que ele se encontrava. Ele estava reconhecendo que nenhuma dessas coisas podiam mudar a situação que ele estava vivendo. Nem a sua posição, nem a questão de ser um oficial, nem a questão de ter um senhor sobre a vida dele. Mas agora ele fica sabendo que está ali na região, que está ali na cidade, o único que tem poder para curar, o único que tem poder para transformar, o único que tem poder para manter vivo aquilo que está morrendo. Não, melhor, aquele que tem poder até mesmo para trazer de volta à vida aquele que já morreu. E quando ele fica sabendo disso, não há outra posição senão buscar a Jesus. Agora ele reconhece, agora ele sabe quem verdadeiramente pode curar o seu filho. Sabe, quem aqui já ouviu Jesus dizer para você assim: olha, se você crê em mim, você e a sua casa serão salvos. Se você crê em mim, a tua família. Quem já ouviu isso? Quem já escutou isso na palavra? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. E quem aqui crê que Jesus tem poder para curar? Quem aqui crê que Jesus tem poder para realizar um milagre hoje na sua vida? Aleluia, eu creio. Então não se esqueça, Ele está próximo. Ele está perto. Busque, procure, interaja com essa presença. Segunda lição que esse homem me ensina, porque ele é alguém que entendeu. Lembra que você disse que você crê que Jesus está perto. Você crê que Ele realiza milagres. Você crê que hoje ainda Ele pode fazer milagres na tua vida. Você crê que hoje ainda Ele pode curar e restaurar. Você crê que Ele pode avivar hoje.
Esse homem é alguém que, quando entende que Jesus está por perto, ele não consegue ficar calado. Quando ele entende que Jesus está próximo, ele não consegue ficar com a sua boca fechada. Quando ele entende que Jesus está pertinho, ele não consegue se calar, porque a Bíblia diz, o próprio verso 47, na sequência, vai dizer que ele suplicou. Ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, o procurou. O primeiro passo, o procurou. Você veio nessa noite procurar mais de Deus, mais da palavra, mais da direção de Deus para a tua vida, e glória a Deus por isso. Mas aquele homem não apenas procura, ele procura e ele suplica. Aquele homem procura e ele clama. Quantos podem clamar ao Senhor aqui nessa noite? Quantos têm fôlego para clamar ao Senhor por um milagre na tua vida hoje? Aleluia! Então ele é alguém que entendeu que na presença real de Jesus, não dá para se calar, não dá para ficar calado, não dá para silenciar. Existia ali uma súplica, existia ali um clamor, esse homem estava clamando, ele estava suplicando, e por o quê? Pelo quê? Ele estava suplicando pela cura de um filho que estava enfermo. Ele estava clamando pela cura de um filho que estava à beira da morte. Esse homem clama. Então o filho daquele oficial estava à beira da morte. O texto diz que o filho estava doente, e ali era um caso que estava correndo para o findar da vida, para a morte, mas esse homem está ali diante de Jesus, próximo a Jesus, procurou Jesus, encontrou Jesus, está clamando e suplicando a Jesus pela vida do filho. O filho está num estágio delicado, à beira de morte, mas se depender do clamor desse pai, ele não morre. Não, eu vou repetir para você glorificar. Se depender do clamor desse pai, esse filho não morre. Se depender da súplica desse pai, esse filho não vai morrer. Aleluia! Eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, que Deus está levantando pais que não reclamam, pais que clamam pelos seus filhos, pais que não reclamam dos filhos que têm, mas pai que clamam pelos filhos que Deus o deu. Aleluia! Você pode glorificar a Deus pelos filhos que Deus te deu, você pode glorificar a Deus pela semente que Ele te deu. Aleluia! Pais que clamam, pais que suplicam, pais que vão para diante de Jesus. Se depender do meu clamor, meu filho não morre. Ele pode estar no caminho de morte, mas eu estou diante daquele que é o dono da vida. Ele pode estar andando no caminho de morte, mas eu estou diante daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Clame, clame, não reclame dos filhos, clame pelos seus filhos. Deus não está ouvindo a nossa reclamação, Deus quer ouvir o nosso clamor, o nosso clamor. Pais, mães que clamam pelos filhos, que clamam para que os filhos sejam aquilo que Deus, desde a eternidade, criou para que eles o fossem. E nós vamos ver isso acontecer. Nós vamos ver, para alguns é um milagre, mas milagres vão acontecer na vida dos teus filhos, milagres vão acontecer na vida da tua família. Aleluia! Sabe, esse menino não vai morrer, por quê? Porque o pai não está em silêncio. O pai não está calado enquanto o filho morre. O pai não se cala enquanto o filho está morrendo. Não, eu não vou deixar meu filho morrer no mundo. Eu não vou deixar meu filho morrer nos vícios. Eu não vou deixar, eu vou clamar. Eu vou clamar, eu vou clamar. Eu sei aonde é a presença do meu filho. Eu sei aonde o meu filho tem que estar. Eu sei o que Deus preparou para ele. E eu vou clamar. Eu não vou cansar de clamar. Esse pai está clamando. O nosso clamor vai tirar os nossos filhos das mãos das trevas, das mãos do mundo, e vai trazer para a presença de Deus, vai trazer, nós veremos os nossos filhos conosco, servindo e adorando ao Deus vivo, todo-poderoso. Quem crê nisso? Quem pega essa palavra aí? Aleluia! Então esse pai está clamando pela cura do filho, clamando ao único que poderia, único que pode verdadeiramente curar
restaurar, realizar um milagre, porque só Jesus pode. Eu não sei a quem você tem confiado a vida dos teus filhos, mas confie eles a Jesus, confie a vida deles a Jesus, confie a vida deles ao plano que Deus tem, aleluia. Desde a eternidade, Deus já tem um plano. Como assim, pastor, a eternidade? Não sei se você sabe, mas a eternidade tem um pai. A eternidade não cria Deus, Deus é o pai da eternidade. Deus sempre existiu, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Ele é Deus, Ele será e Ele sempre será. Então Ele tem um plano, e nós declaramos que os nossos filhos viverão os planos de Deus, que os nossos filhos serão em conformidade com o coração de Deus. Aleluia, eu declaro isso, no nome de Jesus. Deixa Deus guiar, deixa Deus conduzir. Faça o teu papel, clame, o teu papel é clamar, estou clamando noite e dia diante de Deus. Está longe, mas vai vir para perto. Está desviado, mas vai encontrar o caminho em nome de Jesus. Está enfermo, mas vai ser curado. Está perdido, mas vai ser achado, porque Jesus é especialista em achar os que estão perdidos. A gente só precisa estar orando e clamando, fazendo o nosso papel, obedecendo. E aqui nós vemos que ele está ali clamando, e mais do que isso, porque ele clama a Jesus. E depois do clamor dele, Jesus vai dizer assim: olha gente, vocês só vão crer se verem sinais e maravilhas. Vocês só creem vendo sinais e maravilhas. Jesus diz no verso 48, nesse momento Jesus está fazendo uma menção a Moisés, aos sinais do Antigo Testamento. Ele está falando: olha, sempre tem que ter sinal, milagre, maravilhas, para que vocês possam crer. Mas é nesse momento que o homem retoma a conversa, que o homem volta a interagir com Jesus que está presente. Esse homem interage com Jesus. Esse homem clama, suplica, fala, argumenta com Jesus. E quando Jesus diz isso: olha, tem que ter sinal, tem que ter milagres para vocês crerem, esse homem volta ao ponto de início: Senhor, se apressa em socorrer o meu filho. Senhor, eu estou diante do Senhor para suplicar e clamar, e eu não vou perder o meu foco, eu não vou desviar a minha atenção. Não, eu vim aqui para clamar ao Senhor. E ele insiste, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Aleluia. Estamos clamando diante de Deus. Nenhum dos nossos vai se perder. Nenhum dos nossos vai se perder fora do propósito de Deus. Não vai. Vai viver a vontade de Deus, vão viver os planos. Sabe, ele está ali clamando. E ele me ensina, porque ele é alguém que, apesar da sua posição, ele não apenas clama, porque por conta da posição ele não tem problema, ele vai onde Jesus está, ele procura Jesus, e quando encontra Jesus ele clama, ele suplica, ele está ali nesse clamor, nessa interação com essa presença, clamando a Jesus. Ele está suplicando pelo filho, então ele está interagindo com essa presença. Mas mais do que apenas procurar, buscar e clamar, esse homem é alguém que tem fé para ouvir uma resposta de Jesus. Muitas vezes nós temos fé para pedir respostas, mas não temos fé para ouvir aquilo que Jesus quer nos dizer. Muitas vezes nós oramos, clamamos, suplicamos, mas quando Jesus começa a falar, a gente prefere não ouvir, porque às vezes a gente não tem fé. Não tem fé para dizer: é isso mesmo, para reconhecer: é isso mesmo que eu preciso. Se o Senhor está falando, é isso que eu vou viver. Se o Senhor está falando, é isso que eu desejo. Sabe, tudo que Deus espera de nós é tão simples, se chama obediência. Obediência. Você já parou para pensar o que aconteceu no jardim do Éden, no paraíso? No jardim do Éden, no paraíso, um ambiente de relacionamento, de intimidade, de provisão, de sustento. Que ambiente maravilhoso. Todas as tardes o Senhor vinha para ter com Adão, para ter com a criação. Mas esse ciclo é quebrado, esse ambiente é desconfigurado quando? Quando Adão desobedece. Na desobediência, Adão perde o jardim. Na desobediência, Adão perde a intimidade, o relacionamento. Mas a minha Bíblia
me faz lembrar que Jesus no caminho da cruz para em um jardim, no jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane, Jesus vai reconfigurar o que havia sido desconfigurado. No jardim do Getsemane, Jesus vai dar um F5, atualizar. Como assim, pastor? É no jardim do Getsemane que Jesus ora a Deus e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, mas eu estou me lembrando que eu estou num jardim, e eu me lembro também que foi num jardim que alguém desobedeceu, eu me lembro que foi num jardim que alguém quebrou a aliança, eu me lembro que foi num jardim que alguém perdeu a intimidade, o relacionamento, que alguém perdeu essa presença maravilhosa. Então aqui nesse jardim, eu quero te dizer: Pai, não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. Sabe o que Jesus está dizendo? Nesse jardim eu decido obedecer. Nesse jardim nós vamos reconfigurar a obediência, que nos leva a uma intimidade, a um relacionamento, que traz sobre nós provisão, que traz sobre nós tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas. Esse homem é alguém que clama, é alguém que suplica, mas é alguém também que tem fé para ouvir o que Jesus fala. É alguém que recebe aquilo que Jesus está falando. Verso 50, Jesus respondeu: pode ir. Olha que lindo. Vem ali clamor, súplica, está ali intercedendo pelo filho, clamando: meu filho está morrendo, Senhor, meu filho está à beira da morte. Jesus fala: olha, se vocês não verem sinais, maravilhas, vocês não vão crer. E ele diz: Senhor, vamos, antes que meu filho morra, porque eu sei que se o Senhor chegar, ele não vai morrer. Olha o que ele está dizendo: vamos comigo para que ele não morra. Ou seja, aquele homem está falando para Jesus como agir, aquele homem está falando para Jesus como curar, aquele homem está falando para Jesus como operar. Será que alguém se identifica com isso? Porque às vezes a gente não só se contenta em orar, mas a gente quer dizer para Jesus como fazer. A gente quer dizer para Jesus o jeito que tem que ser feito. A gente diz para Jesus a forma que tem que acontecer. A gente fala para Jesus a hora, né? Tem alguns que dão prazo para Jesus. Jesus, você tem tantos dias para realizar. Você tem tantos dias para fazer, não é assim? Só que quando esse homem fala: vamos, Jesus, porque se meu filho, né, senão meu filho vai morrer, Jesus vai dar uma resposta. Porque aonde tem relacionamento, tem resposta. Aonde há relacionamento, há resposta da parte de Jesus. Aonde tem alguém falando com Jesus, acredite, você vai ouvir Jesus falar com você. Ele vai te direcionar, ele vai apontar o caminho. Aleluia, glória a Deus por isso. Sabe, talvez hoje na sua vida tem coisas que estão morrendo. Hoje talvez tem na vida de pessoas aqui coisas morrendo. A alegria, o entusiasmo, a coragem, a disposição, a esperança. Talvez hoje pessoas aqui estão com algo à beira da morte na sua vida. Só que esse homem, tendo um filho à beira da morte, ele não fica apático, ele não fica inerte, ele não fica em silêncio, ele não fica prostrado, nem paralisado. Esse homem busca, procura Jesus, e quando encontra, ele clama, ele fala, ele verbaliza, ele coloca para fora. Não tem problema que eu sou um oficial, fiquem sabendo que oficiais também têm problema, fiquem sabendo que crentes também têm problema, fiquem sabendo que pastores também têm problema, fiquem sabendo que todos têm problema. Mas a minha pergunta é: o que é um problema para quem tem Jesus na sua vida? O que é um problema para quem tem Jesus na sua história? O que é um problema para quem tem um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus? Aleluia! Então quem sabe hoje você está assim, mas se hoje, a exemplo desse homem, você decidir mais do que está aqui, você decidir buscar ao Senhor, procurar e clamar. Não, eu não vou ficar em silêncio. O nosso problema é que a gente fica em silêncio quando tem que falar e fala quando tinha que ficar em silêncio. A gente não entende a dinâmica da vida. A gente não entende a dinâmica das circunstâncias da nossa existência. Às vezes nos calamos quando era para falar e falamos quando era para calar.
Jesus está presente, Jesus está presente, Jesus está perto, então clama, então fala. Às vezes a gente pede socorro para tanta gente, menos para quem deveria pedir. Às vezes a gente conta dos nossos problemas para tantas pessoas, menos para quem deveria contar. Às vezes a gente informa as pessoas dos nossos problemas, mas não busca aquele que é o único que pode solucionar verdadeiramente. É aquele que pode nos dar a graça, a capacitação, ainda que não solucione, que nós o enfrentemos de maneira sábia, de maneira equilibrada. Então, se hoje você buscar, clamar, interagir com a presença de Jesus, acredite, Ele pode liberar palavras de vida sobre você. Ele já está liberando palavras de vida nesse lugar. E aquilo que estava na evidência de morrer, pega essa, aquilo que estava na eminência de morrer, segundo Jesus, vai continuar a viver. A palavra que Jesus libera sustenta vivo aquilo que sozinho você não conseguiria manter. A palavra que Jesus libera vai sustentar vivo aquilo que nenhum outro ser humano pode manter vivo, mas a palavra de Jesus pode. A palavra que Ele libera, vai sustentar vivo aquilo que estava prestes a morrer. Sabe, Deus, Ele permite alguns processos na nossa vida. Domingo passado eu falei aqui um pouquinho acerca de Obed-edom. Falamos um pouquinho daquele momento trágico, quando Uzá toca na arca e morre. E por que é que Uzá toca na arca? Porque um tranco do caminho fez com que ele tivesse aquela atitude. Devido a um tranco da estrada que chacoalhou o carroção de bois, a arca deve ter... Eu não acredito que a arca se desequilibrou, que a arca balançou, porque a presença de Deus não oscila. A presença de Deus não é inconstante. O carroção é, o boi é, o Zá e Aiô são. Agora a presença de Deus é constante. A presença de Deus não muda. Ele diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Mas é naquele momento, daquele tranco, que Aiô tem o Zá tem uma atitude. Ele toca na arca, ele tenta sustentar equilibrado aquilo que ser humano nenhum pode equilibrar. Ele tenta manter de pé aquilo que só Deus pode. Ele tenta fazer aquilo que só... Sabe por que alguns estão cansados talvez? Sabe por que tem gente hoje aqui cansada? Porque você anda tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Você se cansa, se desgasta, porque você tenta fazer aquilo que só o Senhor pode. E o problema é que a gente quer fazer o que só o Senhor pode, e a gente não quer fazer aquilo que só nós podemos. Nós deixamos de lado o que cabe a nós e queremos fazer aquilo que só Deus pode. Deixa eu te dizer algo: nós não somos responsáveis de convencer ninguém. Se há alguém que convence, esse alguém se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, entenda o que Deus espera de você e deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser o Senhor absoluto. Então Deus permite alguns trancos. Deus permite alguns trancos na nossa vida. Para quê, pastor? Para que na hora do tranco a gente descubra o que a gente está carregando do lado de dentro. É na hora do esbarrão que a gente derrama para fora aquilo que carrega do lado de dentro. Esses dias eu vi um vídeo tão simples, mas tão lindo. Um rapaz estava andando com uma xícara e de repente alguém passou por ele e esbarrou. E quando esbarrou, ele derramou café. E aí ele disse assim: você sabe por que eu derramei café? E alguém vai dizer assim: você derramou café porque alguém esbarrou em você. E ele disse: não, eu derramei café porque a minha xícara estava cheia de café. Porque se ela estivesse vazia, eu não tinha derramado nada. Se ela tivesse água, eu derramaria água. Então a culpa daquilo que eu derramei não é de quem me esbarrou, mas é daquilo que eu estou carregando. É na hora dos trancos da vida que a gente vai derramar aquilo que carrega do lado de dentro.
É na hora dos trancos que a gente vai reagir do lado de fora, como a gente caminha do lado de dentro. É a arca. Não, mas eu vou tentar manter a arca equilibrada. Eu vou tentar sustentar aquilo que só Deus pode. Então Deus permite alguns trancos. Não é para Ele saber o que tem dentro, porque Ele já sabe. Mas é para que a gente venha saber. É para que a gente venha reconhecer e dizer, olha, nem eu achava que era assim. Mas é agora, nessa hora dos trancos, que a gente sabe. Sabe, eu não sei se já teve a oportunidade de ver que a palavra de Deus diz, né, que o joio e o trigo vão crescer junto. Não é nosso papel arrancar o joio, não. Isso é com Deus. Quem vai fazer separação do joio e do trigo é Deus. Quem vai fazer separação do justo e do ímpio é Deus, não somos nós não somos juízes. Mas há uma dinâmica, e isso de um agricultor, que ele pega o joio e o trigo e ele fala, é possível descobrir a diferença entre joio e trigo. E ele diz, sabe quando você descobre quem é joio e quem é trigo, qual é o joio e qual é o trigo? Quando você o debulha. Quando ele é debulhado. E aí quando ele debulha o trigo, sabe o que sobra? Sementes. Só que quando ele debulha o joio, não sobra nada. Vira ali umas casquinhas que ele sopra e elas vão embora. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós revelamos quem nós somos de fato, quando Deus permite algumas debulhas em nossa vida. É quando a gente está sendo debulhado, apertado, amassado, estão ali amassando, o que é que está saindo? Em nome de Jesus, como já foi liberado desde o início desse culto, que o que saia sejam sementes, 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 que quanto mais debulhados formos, mais sementes serão lançadas na terra, mais sementes frutíferas serão lançadas em nome de Jesus. A gente dá até glória a Deus pela debulha. Enquanto eu me debulhando, sementes estão aparecendo. Olha, estão me apertando. E quando irmão, você conhece alguém assim que quando é apertado gera semente de vida? Eu conheço. Alguém que está numa cruz sendo moído. Ele está ali naquela cruz. Rei Todo-Poderoso, Príncipe da paz, está ali naquela cruz sendo debulhado, e enquanto ele está sendo debulhado, a semente está vertendo. Pai, perdoa-lhes, 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 porque eles não sabem o que fazem. Está no jardim sendo espremido, e o que está vertendo dele? Óleo, porque ele é a oliveira verdadeira. Enquanto está sendo debulhado, a sua essência está vindo para fora. Sabe, isso ocorre com a gente. Então Deus permite alguns processos na nossa vida. Na verdade, processos fazem parte da história de Deus para a nossa vida. Você vai entender e você vai dar até glória a Deus pelos processos. Sabe o que são os processos na nossa vida? Os processos são o meio pela qual Deus alinha o nosso caráter. Eu preciso repetir, porque você precisa pegar isso no teu coração e glorificar. Processos são os meios pela qual Deus alinha o nosso caráter. E por que Ele faz isso, pastor? Porque o caráter alinhado é que vai sustentar a unção que Deus quer derramar sobre nós. Deus permite o processo para que o nosso caráter se alinhe, para que agora Ele possa derramar a unção sobre nós. Aí a gente começa até a glorificar a Deus por causa do processo. Estou entendendo, Senhor. O Senhor está trabalhando, o Senhor está me estruturando, o Senhor está equilibrando. Às vezes a gente está dizendo, eu não entendo porque Deus não derrama uma unção maior, eu não entendo porque Deus não me habilita por algo maior. Porque talvez eu não aceito o processo, eu rejeito o processo. E quando eu rejeito o processo, eu aborto promessas. Quando eu rejeito o processo, eu no mínimo adio as promessas que Deus tem para a nossa vida. Né? Se nós pegarmos isso, nós vamos ver Paulo, né, ficando tanto tempo afastado, que sendo ali estruturado. Deus tem uma unção, Deus tem um mover. Aí nós pegamos a história de José, tanto tempo sendo alinhado, porque Deus tem uma unção, Deus tem um mover que Ele não vai desperdiçar. Lembra? Aleluia, nós vamos falar disso daqui uns dias, né? Não se põe vinho novo em odre velho. Vinho novo em odre velho, o odre ou expande
ou explode. E nós precisamos permitir que os processos trabalhem no nosso caráter. Porque eu não sei você, mas eu quero a unção que Deus tem para nós. Eu quero a unção que Deus tem para a minha vida. Deseja a unção que Deus tem para a sua vida. Pastor, isso aí está parecendo palavra positivista. Irmão, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos humildes de coração e proclamar liberdade ao cativo. Meu Deus! Você pega aí, você entende isso? É Bíblia, é palavra de Deus. E eu creio, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem. Então é através dos processos que Deus nos prepara, que Deus alinha o nosso caráter para sustentar a unção que Ele vai derramar sobre nós. Ele já está derramando, irmãos. Coisas poderosas já estão acontecendo, então permita-se, entregue, irmão. O que adia o processo, o que atrasa o processo, é a gente muitas vezes não querer passar por ele. A gente vê isso na Bíblia, que um caminho de alguns dias leva anos. Coisas simples se transformam em coisas tão complicadas, porque Deus é um Deus complicado? Não, Deus é um Deus simples, prático e objetivo. Sim, sim, não, não. É a gente que complica o simples de Deus. Mas quando a gente decide aceitar e viver isso que o Senhor tem, é isso que eu quero. Eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. E nós precisamos entender, a vida desse homem nos ensina, porque é alguém que não se apega à sua posição, mas ele busca a Jesus, ele procura Jesus, ele clama a Jesus, ele suplica, ele não fica calado com Jesus estando por perto. Dá um glória a Deus, irmão, Jesus está presente, não se cale. E ele está ali clamando, intercedendo pelo filho, mas ele não apenas tem fé para buscar, para procurar e para falar, ele tem fé para ouvir. E quando ele ouve, ele confia naquilo que ouve. Quantos aqui têm ouvido Jesus falar? Você tem confiado naquilo que ele te fala? Você tem confiado naquilo que você tem ouvido da parte de Jesus? Então alguém que tem uma fé para viver milagres, é alguém que confia não pelo que vê, mas é alguém que confia pelo que ouviu de Jesus. Porque Jesus vai falar, olha, Ele vai permanecer vivo, Ele vai continuar vivo. Jesus não fala, vamos lá que eu vou resolver isso, vamos lá que eu vou te mostrar o que eu vou te fazer. Jesus libera uma palavra, uma palavra. Palavra. Tem alguém aqui que a palavra de Jesus é importante para você? Tem alguém aqui que a palavra de Jesus tem peso na tua vida? Tem alguém aqui que uma palavra de Jesus é suficiente para te fazer se mover? Aleluia, glória a Deus. Verso 50, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Pode ir, não precisa mais ficar aqui, não precisa me esperar, eu não preciso ir com você. Pode ir que teu filho vai continuar vivo, o milagre vai acontecer. E aí a Bíblia diz algo tão maravilhoso, e que ela possa relatar isso de nós também, que Deus possa relatar isso acerca de nós também, que Deus possa relatar isso acerca da Lagoinha Araucária. Olha o que o texto diz, e o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quem aqui já escutou a palavra de Deus te dando direção? 2, 3. Quem aqui já escutou a palavra de Deus trazendo solução para os teus problemas? 4, 5, 6, está aumentando. Quem aqui já escutou a palavra de Deus apontando uma direção de milagre e transformação para a sua condição? Aleluia! Mas a pergunta é, quantos confiaram e se moveram segundo essa palavra? Quantos se moveram de acordo com essa palavra? Porque ele está dizendo, olha, pode ir, o seu filho vai continuar vivo, né? Então pode ir. E o homem confiou na palavra de Jesus. Nós estamos dizendo, nós confiamos na palavra de Jesus. Nós somos um povo que confia na palavra de Jesus, amém? Lagoinha Araucária confia na palavra de Jesus. Eu e você confiamos na palavra de Jesus, amém? Mas confiar na palavra de Jesus não é apenas falar que confia. Confiar na palavra de Jesus é agir em conformidade com aquela palavra. Jesus diz, pode ir, o menino vai continuar vivo. E a Bíblia diz, então aquele homem, porque confiou,
foi. Porque confiou, obedeceu a palavra de Jesus. Que nós sejamos um povo que tem prazer em obedecer a palavra. Sabe, obedecer a palavra não é castigo, irmão, não é privação. É o lugar mais maravilhoso, é o jardim. Olha o jardim aqui, ó. Jardim de provisão, jardim de proteção, jardim de relacionamento, jardim de intimidade. Não, tem que ir lá, tem que ficar na palavra, Não, não é punição, é proteção. A palavra é vida, é vida, é vida. E nós cremos nisso. Então esse homem, ele se moveu, ele teve um movimento, e eu quero declarar pela fé, que hoje ao terminar desse culto, depois de você receber essa palavra, vai haver movimento na sua vida, vai haver movimento na sua família, na sua caminhada cristã, vai se mover, diga isso, vai se mover, não fala com fé, levanta a mão e diga vai se mover, não, melhor diga assim, já está se movendo, aleluia, eu creio nisso. Esse homem partiu, ele se moveu, e esse movimento é impulsionado pela fé. Pastor, eu vou me mover por quê? Porque o Senhor me motivou? Não, eu não tenho poder nem de me motivar, quem dirá de te motivar, mas eu tenho algo que pode estabelecer um novo nível de fé na sua vida, porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Então o teu movimento não é resultado de motivação, o teu movimento é resultado de uma fé que foi elevada a partir palavra de Jesus para a tua vida, e aí a gente se move impulsionado pela fé. Sabe, ele está dizendo ali, Jesus falou, e se ele falou, está falado. Muitas pessoas falam para a gente e não cumpre. Pessoas falam e não cumprem, pessoas falam uma coisa e fazem outra. Pessoa hoje pensa de um jeito e amanhã pensa do outro, não é assim? Mas Hebreus diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus fala e cumpre aquilo que ele fala. Na verdade, quando Jesus fala, ele já cumpriu. Quando fala, ele já fez, né? E a gente precisa valorizar isso. Então Jesus falou, está falado, eu creio, eu me movimento. Sabe, talvez se fosse alguns de nós hoje ia ficar dizendo, como assim Jesus? Espera aí, eu não vi nada. Não, eu tenho que ver. O senhor precisa pelo menos tocar no menino. O senhor precisa pôr as suas mãos sobre ele. Olha o que eu estou falando, uma fé para viver milagres. No nome de Jesus nós vamos ser um povo que vai ter fé para viver milagres, até mesmo à distância. Aquele centurião, lembra do centurião? Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se disser uma palavra, o meu servo será curado. Ah não, se eu não ver Jesus tocar, se Jesus não botar a mão, né, não irmão, ele tem poder para a partir de uma palavra curar. Uma palavra de Jesus cura, uma palavra de Jesus transforma, uma palavra de Jesus aviva, uma palavra de Jesus põe todas as coisas no lugar. Aleluia! Sabe, um movimento que tem como ponto de partida a palavra de Jesus. O problema de quem se emociona com uma performance é que por se emocionar com uma performance, não tem discernimento para entender o que a palavra diz. Jesus não toca para ser curado, e tem um monte de gente hoje tocando, e ao invés de curar, está piorando a situação. Quando eu não sei quem bota a mão na minha cabeça, na minha vida, na minha família, e às vezes a gente por falta de discernimento, não, o que vai curar é uma imposição, amém, é bíblica, mas Jesus está dizendo, pode ir que o menino vai viver. Uma palavra tua é suficiente, eu creio, porque eu sou um homem, esse é o nosso problema. E essa veio agora, telecel. Sabe por que a gente se move por performance? O que aquele centurião diz? Jesus, o senhor não precisa entrar e nem tocar. Sabe por quê? Porque eu sou um homem sujeito à autoridade. E alguém que é sujeito à autoridade, sabe andar debaixo de autoridade. Sabe se mover em autoridade. Esse é o nosso problema, a gente quer se mover em autoridade,
não é sujeito à autoridade. E aí a gente se sujeita a um monte de coisa, menos aquilo que a autoridade da Bíblia nos ensina. Mas uma das curas que Deus está trazendo sobre nós nesse tempo é isso, nos restabelecendo num lugar de entendimento, de obediência, de discernimento. Não é acerca de uma performance, é acerca de uma palavra. É acerca da palavra de Jesus. Não é acerca de quantas coisas são ditas, mas quantas verdades são liberadas. Não é pelo muito falar, né? Deus não se impressiona quão longa é minha oração, Deus se impressiona quão longa é a unção dele no meu dia a dia, durante a minha vida, quando ninguém está me vendo, quando ninguém está do lado. É isso que Jesus está interessado. Não é acerca de uma performance, é acerca de uma vida. E eu creio que esse é o tempo em que nós vamos nos mover assim, uma palavra, e ele vai ser curado, uma palavra e ele vai ser mudado. Sabe, um movimento que é a partir da fé, a partir da palavra de Jesus, e ele diz, pode ir, o homem decide ir. Você pensa que ele sai pensando o quê? Deixa eu ir logo encontrar meu filho que está curado. Deixa eu correr para casa que eu quero, não vejo a hora de ver meu filho curado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que você pode ter vindo para cá nessa noite, deixando alguém enfermo lá. Você pode ter vindo para cá, deixando alguém perdido lá, alguém desviado lá, alguém afastado lá, alguém desacreditado lá. Mas hoje uma palavra de Jesus muda o teu mover, muda a atuação, muda a forma como você volta. Você não sai daqui para voltar a encontrar um problema. Você sai daqui correndo para ver a solução que Jesus já realizou. Você não sai daqui para voltar a encontrar um enfermo. Você corre para ver o milagre que Jesus já realizou. Como isso é poderoso, irmãos. Como isso é sobrenatural para a nossa vida. Eu perguntei há pouco, para quem aqui Jesus já falou que se você cresce, Ele salvaria a tua família? Só por mão ali. Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas você já parou para pensar nessa declaração de Jesus? Já mesmo? Tem certeza? Porque ele fala assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas no mínimo a gente ia pensar assim, tem algo errado. Porque ele deveria ter dito, se eles creem no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas ele está dizendo, crê no Senhor Jesus. Uau, parabéns, irmão, nota 10. E será salvo tu, uma pessoa, e a tua casa. O que ele está dizendo? A tua fé tem poder de tocar a tua família. A tua fé tem poder de alcançar a tua casa. A tua fé tem poder de alcançar os seus. Quem crê nisso? Quem tem fé para isso, irmão? Aleluia, a palavra de Deus. Sabe, ele não está dizendo assim, olha, se eles creem, eles vão ser salvos. É claro, nós sabemos que a salvação vem pela fé, pelo crer. Mas Jesus está dizendo isso, crê no Senhor Jesus. Então será salvo tu e a tua casa. Paulo falando, né? Atos 16, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e a sua casa. Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente crê, se a gente tem a fé igual desse oficial romano, a gente vai se mover por fé, amém? A gente não apenas fala que tem fé, a gente se move, porque fé é uma atitude. Fé não é uma declaração, fé é uma convicção que se manifesta, não apenas de maneira verbal, mas de maneira prática. Porque a Bíblia diz que uma fé sem obras é morta. Então a fé precisa ser verbalizada, sim, mas ela precisa ser manifestada a partir de obras. E Paulo está dizendo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque quando você crê, o crer muda o teu mover. O crer muda o teu mover. O crer muda a forma como você se movimenta. Imagina esse homem indo até Jesus. Eu preciso ir até Jesus, meu filho está morrendo. Eu não posso perder tempo. Jesus, meu filho está morrendo. Jesus, corre lá. Vamos lá, Jesus, meu filho vai morrer. Mas será que ele volta do mesmo jeito?
Será que ele volta com essa mesma angústia? Porque a minha Bíblia diz que ele confiou. Ele confiou na palavra de Jesus. Eu fico pensando esse homem voltando, dizendo, eu não vejo a hora de ver o menino curado. Eu não vejo a hora de ver o meu filho restaurado. Eu não vejo a hora de ver o milagre que ele recebeu. Então eu acredito que agora em fé ele volta mudado. Ele volta de uma maneira diferente, né? Então é o crer, o seu mover mudou. E agora quando o seu mover muda, a sua família é tocada. A sua família é alcançada por aquilo que Jesus fez em você. E agora vai fazer neles através de você. Creu, e agora esse crer muda a forma como nos movemos, e agora um movimento diferente vai gerar sobre eles algo, vai tocar a família, aquilo que ele fez em você, vai fazer agora neles a partir de você. Agora o grande problema é se eles não estiverem vendo em nós um movimento de fé, se eles talvez ouvirem apenas uma teoria acerca de fé, se eles ouvirem apenas uma explicação bem elaborada acerca de fé, mas não verem na nossa vida a fé se materializando, a fé tomando vida através das nossas ações. Então entenda, esse homem é alguém que confia não pelo que vê, mas por aquilo que ouve de Jesus. E o último ponto, se nós queremos viver essa fé para viver milagres. Sabe, irmão, igreja não é uma escala, igreja não é uma programação, isso aqui é tão pouco, irmão. Às vezes eu fico tão triste quando eu vejo alguns se contentando com isso, que é tão pouco. Lembra quando os discípulos estão realizando milagres e maravilhas, estão expulsando demônios, coisa boa demais, né? Você expulsar o demônio, sujeitar, isso é o que? É se mover debaixo da autoridade, porque Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, expulsar demônios, né? Pisar serpentes e escorpiões. Lembra a serpente que no jardim te fez cair, agora você tem autoridade para pisar sobre ela. E agora os discípulos, quando voltam empolgados, vão falar para o mestre, mestre, ao teu nome os demônios estão se sujeitando a nós, no teu nome nós estamos expulsando demônios, e eles estão empolgados, uau, que culto de libertação, uau, que mover, uau, quantas coisas nós fizemos. E Jesus vai dizer, não vos alegreis com essas coisas, antes vos alegreis, porque o vosso nome está arrolado no livro da vida, que está nos céus, é cerca da eternidade, não é sobre uma programação, não é sobre um período, não é sobre um tempo, é sobre uma eternidade com Deus. Esse homem é alguém que tem fé, que acredita, né? E aí nós vemos o que acontece com alguém que tem fé, essa fé que vive milagre, e se prepara para receber isso no nome de Jesus. Alguém que tem fé para receber milagres. Alguém que tem fé para receber milagres, se prepara, porque os milagres virão ao teu encontro. Se prepara, porque você não vai precisar forjar testemunho, os testemunhos virão até você. O testemunho vai chegar na tua casa, vai chegar na tua tenda, vai chegar na tua família. Sabe, o novo de Deus, esta é a estação em que Deus está trazendo sobre nós milagres, e milagres que virão ao nosso... Quem crê nisso, irmão? Que os milagres virão ao nosso encontro. Pastor, você está muito empolgado, é uma pré-conferência, se agora já está assim, pensa depois, irmão. Não, mas essa é uma fé constante. Eu creio, por quê? Porque eu creio na palavra, eu creio na palavra de Deus. Então não é o Luiz dizendo que os milagres vão seguir você, é a palavra de Deus que diz, Marcos capítulo 16 e 17, e os sinais. Não é um povo de fé que fica correndo atrás de sinal, não é um povo de fé que fica correndo atrás de profecia, não é um povo de fé que fica correndo atrás de milagre. Quem tem fé é os milagres que correm atrás dele, é os sinais que correm atrás deles. Sabe, milagres não se forçam, não dá para fazer o milagre acontecer.
Milagre não se força, milagre se recebe pela fé. Pela fé. Irmão, fica na obediência, fica na posição, mas ninguém está me vendo, ninguém está me notando, não tem problema, mas na obediência é o lugar onde Deus não deixa de te notar. E se você estiver ali, não importa quantos tem na frente, Deus tem que falar assim, dá licença, abre, você lá, vem que eu tenho, não é coisa boa? Coisa boa demais, quando você está lá, quietinho, no teu cantinho, obedecendo a Deus, e Ele fala, sai, vem, mas irmão, vamos falar, como é chato quando a gente está ali, ó, todo exibidinho, né, todo amostradinho, e parece que Deus não te nota, parece que Deus não nos vê, será não, né, a Bíblia diz que o pecado, a desobediência faz separação entre nós e Deus. Pastor, mas se eu ficar quietinho no lugar da obediência vai demorar? Vai não. A obediência é o lugar mais rápido para você viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Quando você vai para o lugar da obediência, é Deus moldando caráter, é Deus estruturando, equilibrando, e aí Ele olha, está pronto, agora eu posso começar a derramar, agora eu posso, irmão, nós já estamos vivendo isso, irmão, eu não estou falando do que eu imagino, eu não estou falando do que eu acho que pode, eu estou falando do que é real hoje, então fica nesse lugar, na obediência, quietinho, fica aí, se for Tarsis fazendo tenda, fica lá, fica fazendo tenda, mas não sai do lugar da obediência. Fica na posição que Deus tem para você, né? Então, milagres não se forçam, se recebem pela fé. Pega isso, as boas notícias vão chegar, as boas novas vão chegar, você vai ter testemunho para contar e não vai ser forçado, vai ser liberado do céu para você viver, aleluia, você vai ter resultado de cura, você vai ter resultado de alta, vai ter resultado de aprovação, vai ter resultado de contratação, vai ter resultado de multiplicação, vai ter resultado de expansão, vai ter resultado de milagres, de maravilha na tua vida, em nome de Jesus eu creio. E agora sim a última, irmão, perdão, eu falei a quinta, mas é a sexta e aí nós terminamos. Acerca de uma fé para viver milagres. Alguém que tem uma fé para viver milagres, e alguém que se move debaixo dessa fé, é alguém que contagia e influencia quem está ao seu redor. A gente falou isso domingo, e alguns dias Deus vem queimando isso no meu coração. Porque está chegando a hora da gente deixar de ser contaminado e começar a contagiar. É tempo que Deus está nos curando, para que a gente não seja mais facilmente contaminado. Deus está nos curando para que a gente seja aqueles que vão contagiar e influenciar. O que Jesus nos chama para ser? Sal e luz. O sal, ele dá sabor a muitas coisas, mas o sal mesmo não pega sabor de nada. Já parou para pensar nisso? O sal se aproximou do não sei o que, ela pegou o sabor dele? Não. O que se aproximou dele pode ficar salgado, mas ele não pega sabor do outro. A luz, ela faz a diferença onde ela brilha. A luz não tem comunhão com trevas. O que são trevas? Ausência de luz. Aonde não há luz, há escuridão. E Jesus não usa uma alegoria mais maravilhosa: vós sois sal, porque você não vai pegar gosto de nada, mas por onde você passar, você vai gerar sede. Comece gerando sede dentro da tua casa, comece gerando sede no meio da sua família, comece gerando sede na vizinhança, comece gerando sede no seu trabalho, comece gerando sede nessa cidade, gerando sede. Você vai passando e você é sal, e o sal não é o que mata a sede. Às vezes a gente está querendo fazer o que só Jesus pode. Ele não diz que você é água, Ele diz que você é o sal, e o sal é para dar sede. Quanto mais sal, mais sede. Volto a dizer, a gente não precisa ficar convencendo ninguém de nada, a gente só precisa apontar que tem um caminho.
Então a gente passa e vai gerando sede, 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 até que em algum momento alguém vai dizer assim: eu não aguento mais, eu estou com muita sede. Aí você vai dizer: fechou, porque eu conheço a água que pode saciar essa sede, a água que pode fazer com que do seu interior comecem a fluir rios de águas vivas. Carregar cântaro cansa. Alguém que vive carregando cântaro para cima e para baixo vive cansado. Ah, vou lá, tem que buscar. Está indo para o culto para quê? Para encher o cântaro. Vamos encher o cântaro lá. Ih, não gostei dessa água hoje. Ah, mas se você beber da água que eu te der, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas. Sabe por que Jesus não tem colocado coisas nas suas mãos? Porque suas mãos estão ocupadas com cântaros. Libera, libera. Eu preciso mostrar o que eu estou carregando. Olha, irmão, vamos ficar de pé. Aleluia. E é essa mesmo? Ah, meu Deus. Cântaro a gente carrega do lado de fora para alguém ver que a gente carrega água. Cântaro a gente carrega do lado de fora e é fácil de perceber: olha lá, está carregando. Mas e quando o que está sendo gerado é aqui dentro? Às vezes a gente prefere carregar um cântaro vazio do lado de fora do que obedecer e largar e dizer: Senhor, jorra aqui dentro. Mas ninguém vai ver. Pensa você que não. Hoje eu compartilhei de manhã no meu devocional, fazendo meu devocional com Deus. Estou lendo um livro de um pastor americano, Wayne Cordeiro, e ele dizia assim: olha, se você deixar de fazer o teu devocional diário um dia, você percebe que você não fez. Se você deixar de fazer 2 dias, você e a sua família percebem. Se você deixar de fazer 3 dias, todo mundo percebe. Da mesma forma, se houver uma água jorrando aqui dentro, você não precisa mais se preocupar de mostrar nada, não. Alguém vai dizer: aonde que é? Você não precisa de nada exterior para estar sempre jorrando. Você não precisa de uma performance. Vamos lá no poço, vamos lá. Não, eu não vim no poço para encher um cântaro. Você veio na casa para se derramar diante daquele que já supriu a tua necessidade, daquele que já saciou a tua sede, e agora o que você faz é gerar sede nos outros. O verso 52, a Bíblia diz: quando perguntou a que horas o seu... Verso 51 antes, né, que eu falei do milagre. Estando ele ainda a caminho, está indo, está preparado, você está voltando para casa e no meio do caminho já chegar a notícia. Opa, só uma, ficou fácil para o anjo agora. Ficou mole para o anjo entregar. Você está voltando para casa e voltando, o celular já vibra, a mensagem já chega, o telefone já toca, alguém procura para dizer: algo aconteceu, algo aconteceu, algo aconteceu. Aleluia. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Às vezes você está aqui abatido porque as últimas notícias só te põem para baixo. Eu só recebo notícia que me derruba. E se eu falar para você que o que determina as notícias que você recebe é a fé que você tem? Ontem eu recebi uma notícia que eu vou precisar sair da casa que eu moro, que vão vender. Uma casa maravilhosa que a gente mora no centro de Araucária, bênção. Estamos há 2 anos e pouco, o aluguel não sobe. Falaram, mandaram, a Simone já me olhou assim, eu falei: eu não vou nem perder meu tempo me preocupando com isso, porque se Deus está me tirando daqui é porque Ele tem algo melhor para me levar. Eu é que não vou ficar perdendo meu tempo com isso. Deus te dá oportunidades para exercer sua fé. Talvez as notícias que você recebe te botam para baixo, mas as notícias que você recebe estão atreladas com a fé que você vive. Quer mudar as notícias que você vai receber? Mude a forma de viver em fé. Quando você se move em fé, as notícias vão vir. Olha, a notícia de que o menino estava vivo, na verdade a notícia é só para confirmar aquilo que Jesus já falou. A notícia vai testificar aquilo que Jesus já falou. Com quem Jesus tem falado nos últimos tempos?
Com quem Jesus está falando? E a notícia vem para testificar. Lembra que Jesus falou? E aí quando isso acontece, o verso 51 diz: quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram. Não parece, né? O milagre acontece, a notícia chega e ele diz assim: mas que horas que o menino melhorou? Talvez alguns mais criteriosos, mais julgadores iriam dizer: olha, eu acho que é uma pontinha de incredulidade. Por que é que ele perguntou a hora? Será que ele não estava crendo? Não, é você que não está entendendo a estratégia dele. Quando ele pergunta assim: a que horas o menino melhorou? Eles disseram: a febre o deixou ontem, a 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera. O que nós falamos no início desse culto? Uma palavra estava sendo liberada acerca de vida aqui, e alguém que estava aqui pegou essa palavra e disse: eu pego essa palavra e não é nem para mim, é para quem está lá a quilômetros de distância, mas é distância para mim, não para Jesus, não para o Espírito Santo, não para o poder de Deus. Pegou essa palavra. No dia seguinte que chega uma notícia: olha, o menino está vivo, o menino saiu do coma, o menino continua vivo, o menino vai viver. E aí esse homem está dizendo, né? E olha, foi exatamente essa hora que Jesus falou. Quando Jesus falou: vai que o menino vai continuar vivo, é a hora que vocês estão me dizendo que ele foi curado. Você está entendendo o que ele está fazendo? Ele está compartilhando da palavra de Jesus. Mas só pode compartilhar da palavra de Jesus quem vive a palavra de Jesus, quem está vivendo da palavra, na palavra, para a palavra, pela palavra, né? Então ele disse: olha, foi nessa hora que Jesus liberou. E a Bíblia diz assim, e nós oramos: assim como ele disse. Como crerão se não há quem fale? Como crerão se não há quem fale? E assim, o que a Bíblia diz: creram ele, o oficial, só não. E todos, sabe o que é esse todos? É aquele de coração mais duro, é aquele mais difícil, é aquele mais resistente, é aquele mais truculento, é aquele que parece dizer: não, nunca vai alcançar. Vai, porque Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus tem poder, Jesus ainda faz milagres, aleluia. Todos os da sua casa foram tocados, porque havia ali alguém que tinha fé, para não se importar com a sua posição, a ponto de verbalizar a sua situação. Não, mas como vai ficar minha posição de oficial se eu não verbalizar? Vai ficar de um oficial que perdeu um filho para a morte. Como vai ficar a minha posição de crente se eu falar? Se eu falar, a minha condição vai melhorar, vai mudar, vai ser curado, mudado. A chance de morrer não é quando eu falo, a chance de morrer é quando eu escondo. Pastor Márcio Valadão diz isso e nós oramos: santo não é quem nunca se sujou, santo é aquele que não para de se limpar. Eu não sei aonde você precisa ser curado hoje, mas você e o Espírito Santo, Deus sabem. Você só sai daqui igual se você quiser, Ele não quer.